Bom, boa noite, pessoal. Começar a aula de hoje, então. É, lembrando da aula passada, a gente estava trabalhando com corpos ordenados, né? Eu cheguei a falar rapidinho aqui sobre intervalos, definir o que é um intervalo fechado, aberto, fechado à esquerda e aberto à direita, vice-versa. Tem esses intervalos também do tipo ilimitados, né? Limitado à esquerda ou à direita também. Isso faz sentido para qualquer corpo ordenado. Lembrando que no corpo ordenado a gente sempre consegue representar os pontos os elementos desse corpo numa reta, né? A gente tem uma relação de ordem, então, o que tiver à direita representaria que é o nosso maior, no caso dos números reais, e à esquerda um número ou um elemento que seja menor, ou que precede o elemento anterior. Eu não lembro se eu cheguei a falar de intervalos degenerados também. A gente pode pensar que os conjuntos formados por um ponto só também são intervalos, tá? Mas é um intervalo do tipo A até A, então não sai do mesmo ponto. A gente esqueceu um tipo de intervalo degenerado. Nos enunciados dos teoremas que a gente vai ver, geralmente, quando falar em intervalo, a gente fala em intervalo não degenerado. Então, um intervalo que não é formado por um ponto só. Bom, a gente vai ver hoje como a gente define o valor absoluto ou um módulo de um elemento de um corpo, que é a mesma definição de números reais, né? Lembrando ali, para números reais, como é que a gente define o módulo de um número real? É o número sem o sinal dele, né? A gente pode definir assim, é o próprio número se o x for maior ou igual que zero, ou é o oposto desse número se o x for menor que zero. Posso até colocar menor ou igual aqui, que dá na mesma. Por exemplo, como é que a gente calculou o módulo do número 5? Bom, o 5 é um número positivo, então continua ele mesmo. Como é que a gente calculou o módulo de menos 7? Bom, o 7 ele é negativo, então tem que ser o oposto dele. O oposto de menos 7 é o 7 positivo. O módulo de zero é o próprio zero, né? Tanto faz aqui, se estiver em cima ou embaixo. Menos zero dá zero também, enfim. Então, nos números reais, a gente pode pensar que é um número, só que sem um sinal. Por isso que é o valor absoluto dele, né? Desconsiderando se ele é positivo ou negativo. Para um corpo em geral, a definição é a mesma. O valor absoluto de um elemento num corpo ordenado é o próprio elemento, se ele for um elemento positivo. É o elemento neutro aí do corpo, se esse x for o elemento neutro da soma, né? E o oposto dele se o elemento for um elemento negativo. Tá? Então, do ponto de vista geométrico, o que representa o módulo ou o valor absoluto de um elemento do corpo? Pegando aqui, nessa reta aí do nosso corpo ordenado, digamos aqui está o zero, o elemento neutro da soma, e aqui, digamos, um elemento x. Se o x for positivo, quer dizer, ele está à direita aqui do zero, o módulo dele é justamente seria o comprimento desse intervalo aí, né, de 0 até x. Pensando, no caso dos números reais. Se ele estiver aqui à esquerda, se ele for um elemento negativo, de novo o módulo dele vai representar a distância aí na reta entre esse ponto zero e o ponto menos x, tá? Então, sempre que a gente pensa em módulo, em valor absoluto, a gente pode pensar em uma distância entre pontos, tá? A distância do ponto até o ponto zero. Na verdade, de uma forma geral, a gente vai ver que esse módulo aqui, da diferença entre x e y, na reta, digamos que o x está aqui e o y está aqui, essa distância aí entre x e y a gente pode representar, a gente pode calcular, na verdade, essa distância como sendo justamente o módulo de x menos y. Outra coisa importante, o módulo de x menos y é a mesma coisa que o módulo de y menos x.
tá? Por quê? A gente vai ver as propriedades do módulo daqui a pouco, mas só para adiantar, o módulo de x menos y é a mesma coisa que o módulo do oposto dele, né? X menos x menos y. Isso daqui é a mesma coisa que menos x mais y, e usando a propriedade comutativa, isso é y menos x. Tá? Então, a ordem aí que a gente faz x menos y menos x, em módulo, não importa. Tá? Como eu falei, geometricamente, esse módulo aqui dá a distância para a gente do x até o ponto zero, na reta. Aqui no caso do x ser positivo, o x está à direita, o menos x está à esquerda. No caso do x ser negativo, o x está à esquerda e o menos x à direita. No caso dele ser zero, está em cima do próprio zero, né? Nesse caso, a distância também é nula entre o x e o zero. Às vezes, é mais útil a gente usar uma definição alternativa aí para o módulo, que é essa aqui de baixo. Tá? O módulo ou o valor absoluto de um elemento do corpo ordenado é o máximo entre o próprio elemento e o oposto dele. Tá? Definição de máximo é a mesma que a gente está acostumado. O máximo entre dois elementos vai ser o elemento A se o A for maior ou igual que B, e vai ser o elemento B se o B for maior ou igual que A. Então, só trocando esse maior ou igual pela relação de ordem do corpo, fica a mesma definição que a gente tem antes. Tá? Então, só para dar uns exemplos aí. Então, a nossa definição original do próprio elemento, se ele for um elemento positivo, o zero, se esse elemento for negativo. Então, essa é uma definição alternativa para o módulo. Seria a seguinte: o módulo do x é o maior valor entre o x e o oposto dele. Só para verificar que essa definição faz sentido, qual que seria o módulo de 5? Bom, eu estou falando que é o máximo entre o 5 e o menos 5. Qual que é o maior disso? O 5 ou o menos 5? Bom, é o 5, né? Então, o módulo de 5 é o 5. Agora, se a gente pegar um número negativo, menos 3, por exemplo, seria o módulo de menos 3 é o máximo entre o elemento aqui, no caso é o menos 3, e o oposto dele. O oposto de menos 3, que é o 3, né? É a regrinha dos sinais aqui. Qual que é maior aqui? Menos 3 ou 3? O 3. Então, de novo, era só ter tirado o sinal aí. Tá bem? Às vezes é mais útil a gente calcular um módulo usando essa definição aqui do que essa outra, tá? Nessa próxima proposição já a gente vai usar isso. Tem várias propriedades importantes aí do módulo. Uma das mais importantes é a desigualdade triangular. Só que para a gente mostrar a desigualdade triangular, desigualdade triangular é aquela desigualdade que a gente vai usar toda hora aqui em análise, tá? Ela diz o seguinte, que a soma dos módulos é sempre menor ou igual que o módulo, melhor, o módulo da soma é sempre menor ou igual que a soma dos módulos. Essa é a desigualdade triangular. A gente vai demonstrar essa propriedade, não sei se hoje vai dar tempo, mas vamos tentar. Só que antes disso, a gente precisa desse outro resultado aqui. Tá? Proposição 2.18. Deixa eu só ver.
Provavelmente não vai dar tempo de chegar, mas vamos lá. A gente precisa passar por essas coisas aí. Então, primeira coisa, vamos mostrar que num corpo ordenado sempre vale o seguinte: o x está sempre entre o módulo dele e o oposto do módulo dele. Na verdade, essa proposição aqui é imediata, né? Porque o módulo do x é sempre o maior entre o x e o menos x. É aquela definição alternativa que a gente deu para valor absoluto. O módulo do x, então, é o máximo entre o x e o menos x. Então, por essa definição aqui, a gente sabe que o módulo de x ele sempre vai ser maior ou igual que o próprio x. Então já sai essa primeira desigualdade aqui. E bom, se o módulo de x é sempre menor ou igual que o módulo de x, passando o x para cá e o outro x para cá, ou de forma mais formal, né? Somando os opostos aqui, do x, no módulo de x dos dois lados, e somando daí os opostos do x dos dois lados, o que a gente tem? Bom, cancela esse x com esse, sobra menos módulo de x daqui. E aqui sobra um menos x, certo? Agora, de novo, o módulo do x ele é o máximo entre o x e o menos x. Aqui a gente tem o menos x. Então o módulo dele vai ficar maior do que o menos x. Maior ou igual, né? Então isso vai ficar menor ou igual que o módulo de x. Uhum. Tá, joia. Tá, na verdade tá meio bagunçado isso aqui, né? Vamos fazer passo a passo. Vamos dividir a demonstração em três casos aqui, então. Pode ser que o x ele seja o zero, pode ser que ele seja positivo, pode ser que ele seja negativo, tá? Bom, se ele for zero, o módulo do zero é zero, então vai valer aqui, né? Zero é menor ou igual que o módulo de zero, menos o módulo de zero, dá tudo zero. Então vale a igualdade, vale... Se é igual, então ele é menor ou igual, né? Então nesse caso está tudo bem. Se o x for positivo, o módulo dele é ele mesmo. E o oposto desse módulo dele vai ser um número negativo, né? Porque o módulo é sempre positivo. Então, nesse caso, o x é positivo, então ele está à direita do zero e é igual ao módulo dele. Menos o módulo dele é negativo, então fica à esquerda do zero. Então, menos o módulo de x é menor que x, que é igual a x. Então, vale a desigualdade aqui de novo. No caso do negativo, do x ser negativo, o módulo do x é menos x, é a definição, né? De novo, isso é uma coisa positiva. Usando a regrinha dos sinais aqui, menos o módulo de x menos menos x, que é x, né, pela regra dos sinais, que é negativo. Então, o que a gente tem? Menos o módulo de x é x, negativo, que é menor que menos x, que é o módulo de x. Então, vale a desigualdade aí. Que é meio chatinho, pessoal, mas, enfim, tem que fazer, né? Só para dar um exemplo, para não ficar tão abstrato aí, se a gente pegar, por exemplo, o que a gente provou? Provou que módulo de menos x é sempre menor ou igual que x, que é menor ou igual que módulo de x. Então, por exemplo, se eu pegar o x igual a 5, isso é verdade? Quem que é o módulo de 5? É o 5, né? Então, substituindo aqui, vamos ver se está batendo as coisas. O 5 é menor ou igual que
o módulo de 5, que é maior ou igual que menos o módulo de 5. É verdade, né? Se pegar um número negativo agora, digamos menos 4. O módulo de menos 4 é 4. E é verdade essa desigualdade ainda? Menos 4, ele está entre o módulo de 4 e menos o módulo de 4. O módulo de menos 4 é 4, né? Então fica aqui. Menos o módulo de 4, fica menos o módulo de 4 é 4. A gente tem isso. Então, realmente, a desigualdade vale tanto quando é positivo quanto é quando o elemento é negativo. Uhum. Esse teorema, pessoal, ele é importante quando a gente resolve inequações, né? Inequações modulares. Acho que lá no primeiro período vocês devem ter trabalhado com isso. Talvez sem demonstrar o resultado, mas vamos demonstrar aí como que a gente faz para resolver inequações modulares, tá? De novo, isso aqui vale em qualquer corpo ordenado, não precisava ser os números reais. Então, a gente vai mostrar que as seguintes afirmações são equivalentes. Primeiro, dizer que um número x está entre menos a e a, ou dizer que esse número é menor ou igual que a e o oposto dele é menor ou igual que a, ou dizer que o módulo dele é menor que a. Tá? Deixa eu escrever isso daqui. Importante. Então, a primeira afirmação era que o x está entre a e menos a. Né? Então, só para fazer um desenho aqui. Está dizendo que, digamos que o zero está aqui, o nosso número a está aqui, e o menos a está aqui. Eu estou falando que o x está entre menos a e a. É algum ponto aí desse intervalo. Tá? Segunda afirmação. O x é menor ou igual que a e o oposto dele também. Então, tanto o x fica aqui à esquerda de a, quanto o oposto dele também. E a terceira, falou que o módulo de x é menor ou igual que a. Pessoal, reforçando aqui. O módulo do x ele representa a distância de x até o ponto zero, tá? Então, o que eu estou falando aqui é que a distância de x até zero não, é no máximo a. Ela não passa de a. Então, eu posso ir no máximo até a para a direita e no máximo até a à esquerda. Ele não vai sair justamente desse intervalinho aqui, de menos a até a. Tá? Então, na figura fica fácil a gente ver, mas a gente tem que mostrar isso de forma analítica, né? Então, vamos lá. A gente vai mostrar aqui que a primeira implicação, a primeira afirmação implica a segunda implica a terceira, e por último que a terceira implica a primeira. Então, isso mostra que as três são equivalentes, tá? Então, vamos lá. De um para 2 é meio óbvio. Pelo seguinte, bom,
A gente sabe que o x é menor ou igual que a, então essa primeira parte já é óbvia, né? A segunda parte, bom, eu sei que o menos a é menor ou igual que x. Então, somando aqui o oposto de x dos dois lados, e depois somando o a dos dois lados, o que a gente tem? Bom, o a com menos a cancela, né? O x com menos x também. Então, o que sobra? Menos x menor ou igual que a. É aquela historinha. Passei o x para um lado e o a para o outro, mudou o sinal dos dois. X ficou negativo, o a ficou positivo. Que era justamente o que a gente queria, né? X menor, opa, menos x menor ou igual que a. Isso aqui. Então, de um para 2 é quase imediato. Bom, de 2 para 3 é só a gente usar aquela definição alternativa de módulo. De 2 para 3. O módulo do x, a gente pode dizer que é o máximo entre x e menos x, certo? Então, o que eu falei aqui? Eu estou dizendo que o x é menor ou igual que a e o menos x também é menor ou igual que a. Então, o máximo entre eles dois vai ser menor ou igual que a, né? Porque nenhum dos dois dele passa de a. Então, o maior dos dois também fica menor ou igual que a. Então, nesse caso também é imediato. Então, como x é menor ou igual que a e menos x é menor ou igual que a, o máximo dos dois vai ser menor ou igual a A, e o máximo dos dois é justamente o módulo ou o valor absoluto. Então, isso é de 2 para 3. Falta só de 3 para 1. Então, bom, de 3 para 1, a gente tem que mostrar que se o módulo de x for menor ou igual que a, então a gente pode escrever como x entre a e x entre menos a e a. Olha, vamos usar de novo essa definição alternativa para módulo, tá? O módulo de x, ele é o máximo entre x e menos x. Então, se o módulo dele é menor ou igual que a, o módulo de x é o máximo entre x e menos x. A gente sabe que isso aqui é menor ou igual que a. Então, o x ele é menor ou igual que a e o menos x também, certo? Então, fazendo igual a gente fez antes, passando o menos x para cá e o a para cá, o que a gente tem? O menos a fica menor ou igual que o x. Juntando essa desigualdade aqui com essa, que a gente tem, que o x está entre o menos a e não passa do a. Que era o que a gente queria, né? Essa é a afirmação 1. Então, essa demonstração dessa propriedade que a gente usa bastante na hora de resolver equações modulares, né? Olha, só fazer uns exemplos aí.
quais são todos os valores de x reais tais que o módulo de x fica menor que 5? Alguém sabe dizer quais são esses valores? Olha, eu estou aqui em zero, comecei em zero. Vamos pensar isso aqui geometricamente. Quais são os valores de x cuja distância até zero é no máximo 5? Uhum. Isso, zero, um, 2, 3, 4. Mas você falou só os números naturais, né, Marcos? Eu estou falando de todos os números reais. Então, na verdade, são todos números até eu chegar no 5, de zero até chegar no 5. Ele é menor, então o 5 não conta, né? Vai de zero até 5. Mas isso são só os positivos. Eu posso pensar também nos negativos, né? Olha, aqui eu peguei uma régua, coloquei de zero até 5. Podia ter colocado do lado esquerdo também. Do lado esquerdo vai de zero até menos 5. Então, na hora da gente resolver esse tipo de equação, um módulo de alguma coisa menor que outra, como é que a gente faz? A gente tira um módulo, vai estar esse número aqui. Para a direita, a gente coloca ele na esquerda também, só que com o sinal invertido. Tá? Foi o que a gente acabou de mostrar. A gente acabou de mostrar isso daqui. Dizer que o módulo de um número x é menor que o número a é a mesma coisa que dizer que esse número de x está entre a e menos a. Então, quais são os valores de x que tem módulo menor que 5? A nossa solução aqui seria, são todos os números reais que estão entre 5 e menos 5. Tudo bem? Ou fazendo um outro exemplo aí. Um outro exemplo, digamos, uma outra inequação modular aqui. Digamos, x menos 3 é menor do que, em módulo é menor do que 4. Qual que é a solução dessa inequação? Olha, pensando geometricamente de novo, eu tenho o ponto 3 aqui. Digamos que o zero está aqui e o 3 está aqui. Eu quero saber quais são todos os pontos x cuja distância até 3 é no máximo 4. Então, comecei no 3 aqui. Eu posso caminhar 4 unidades para a direita ou 4 unidades para a esquerda. Então, se eu for até somar 4 aqui, eu chego aonde? No 7, né? E para a esquerda, 3 menos 4, menos 1. Então, são todos os pontos que estão aqui, nesse intervalo, de menos 1 até, até 7. Então, como é que a gente... Bom, na reta ficou fácil ver, né? Como é que a gente resolve essa equação, então? Comecei com ela aqui. X menos 3 em módulo é menor que 4. Para eu tirar esse módulo da inequação, para ficar mais fácil a gente resolver, eu simplesmente tiro ele daqui. Eu tenho 4 aqui, eu tenho que colocar ele do outro lado também, só que com o sinal invertido. Né? E aí, o que a gente faz? Dá para somar aqui o 3 nos três lados da inequação. Então aqui vai ficar 3 mais 4. Aqui ficou zero, né? E
pronto. Então, o x está entre menos 1 e 7. Mas é o jeito que a gente resolve na equação da forma normal. Só o detalhe aqui, isso aqui vale quando é menor, tá? Se for maior, aí já não dá. Se eu tivesse alguma coisa desse tipo aqui. Quais são todos os números reais com módulo maior do que 8? Eu posso dizer que isso aqui são os números entre 8 e menos 8? Primeiro que não faz nem sentido, né? Porque aqui o 8, menos 8 seria maior que o 8, então já não dá. Posso dizer que são os números entre menos 8 e 8? Também está errado, né? Porque, digamos, o 4 está entre menos 8 e 8, e o módulo de 4 é maior que 8? Não, isso aqui não é verdade. Quando a gente tem esse tipo de inequação com o sinal invertido da desigualdade, a gente tem que ver o complementar disso, tá? Então, em vez da gente olhar aqui, fazendo um paralelo aqui, eu quero saber quem que são os números com módulo maior que 8. Então, vamos ver os que não têm um módulo maior que 8. Digamos, quais são os números com módulo menor ou igual que 8? Bom, são os números que estão agora sim, entre 8 e menos 8. Então, os números que não estão aqui vão estar aqui, né? Aqui são os números entre menos 8 e 8. Esses números aqui. Os que não estão aqui estão no complementar dele. Então, são os números entre menos infinito e 8, menos 8, ou entre 8 e mais infinito. Aqui é um intervalo fechado, né? Então, aqui vão ser todos os números menores que menos 8, podendo ir até menos infinito, ou maiores que 8. Então, na hora de a gente escrever o conjunto de solução dessa equação, são todos os números reais, aí está escrito o x é menor que menos 8, ou o x é maior que 8. Beleza? Joia. Vamos ver o que mais que dá tempo da gente fazer aqui. Ah, tá. Só um corolário aqui, pessoal. Mas isso aqui é muito importante, principalmente quando a gente começar a estudar limites, tá? Limite de sequência, limite de funções. Porque no limite de sequência sempre aparece uma expressão desse tipo aqui. X menos A menor que delta, f de x menos L menor que epsilon. Enfim, tudo em módulo. Então, é importante a gente poder resolver de forma rápida esses módulos aí, tirar o módulo da desigualdade. Então, só um corolário aí. De novo, vale em qualquer coordenado. Para eu resolver uma inequação desse tipo aqui, x menos a menor que b, isso aqui é a mesma coisa que dizer que o x está entre a mais b e entre a menos b. Se a gente olhar na reta, de novo, não é difícil ver isso, né? Aqui eu estou querendo saber quais são os pontos x cuja distância de a é no máximo b. Então, comecei aqui com o ponto A. A distância máxima que eu posso ter para o ponto x é b, né? Então, eu posso andar no máximo uma b unidades, digamos assim. No máximo até a mais b. Isso para a direita. Para a esquerda, de novo. Ó, eu andei b para cá. Para a direita. Se eu andar para a esquerda, eu vou chegar em a menos b, né?
Então, são todos os pontos que estão aqui, nesse intervalo de A menos B até A mais B. Bom, a demonstração aqui é imediata também. Olha, x menos A em módulo é menor que B. Resultado que a gente acabou de provar. Isso daqui é a mesma coisa que dizer que esse número, o x menos A, ele é menor que esse outro número e maior do que o oposto dele. Ok? Agora, somando A dos três lados, a gente tem isso daqui. Era o que a gente queria demonstrar. Esse é o tipo de desigualdade que vai aparecer toda hora quando a gente começar a trabalhar com limites, tá? Por exemplo, a gente disse que o limite de uma sequência xn é um certo número A, se para todo y maior que zero, existe um certo número natural, tal que n maior que n zero implica que xn menos A menor que epsilon. Então aqui já aparece uma desigualdade daquele tipo ali. Né? Dizer que o xn menos A é menor que epsilon é a mesma coisa que dizer que o xn está entre A mais epsilon e A menos epsilon. Tá? É alguma coisa assim. Tem o nosso número A aqui. Peguei uma margem de erro epsilon positiva. Então tem aqui o A mais epsilon e o A menos epsilon. O que eu estou falando aqui nessa definição é que todos os pontos da sequência estão aqui dentro desse intervalo para índices suficientemente grandes. A partir de um momento, todos os pontos da sequência vão estar dentro desse intervalo. Tá? A gente vai ver isso quando começar a estudar limites. É só para enfatizar a importância desse resultado aí do módulo na desigualdade. Tá? Bom, joia. Então, só reforçando aqui, né, pessoal? Quando eu falo do módulo do x menos a, geometricamente isso que representa a distância entre os pontos x e a na reta. Tá? Lá em geometria analítica vocês viam direto isso, né? Como é que a gente calcula a distância entre dois pontos no plano, por exemplo? Tem um ponto, um vetor, um ponto x, não, chama um ponto A e um ponto B. Como é que a gente calcula a distância entre dois pontos? É justamente a norma da diferença, né? Aqui, em vez de a gente estar falando em norma, a gente está falando do módulo, mas é a mesma coisa aí. Da reta, no caso da reta, a norma é justamente o módulo. Tá? Beleza. Exemplo que eu já tinha dado antes. Bom, pessoal, aqui a gente vai começar a ver as propriedades do valor absoluto, mas não dá tempo de terminar hoje, então eu vou deixar para segunda-feira, tá? Para a gente continuar estudando essas questões aí. Então, segunda a gente vai estudar essas propriedades do valor absoluto, terminar essa partezinha aí, e já começar com a parte de números reais. A gente já definiu os números reais, então. Na verdade, a gente já definiu o que é o corpo, que é um corpo ordenado. Falta a última parte da definição de números reais, que é a completude. A gente vai definir os números reais como um corpo ordenado completo, né? Então, falta definir o que é essa história de um corpo ordenado ser completo. Beleza? Então, eu vou tentar amanhã colocar mais uma lista de exercícios ali no Moodle para vocês. Então, até segunda-feira.